Fala galera, a gente tá finalizando a primeira semana de quarentena. Eu tô aqui em São Paulo, é o epicentro de contaminação aqui no país. E nesses dias tem sido dias de muita meditação, oração, leitura, estudos e questionamentos. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi pouca coisa acerca disso nesses dias e eu acho que é um assunto relevante, uma pauta relevante para os nossos dias. Então eu resolvi gravar. Então já curta aí esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas possível. Então você me ajuda muito quando você curte o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tudo começou com um post que eu fiz questionando os hábitos alimentares da China, especificamente do sul da China, sendo que já existia um artigo científico desde 2007 alertando acerca de uma iminente pandemia caso eles continuassem consumindo animais exóticos e comercializando eles. E os animais que eles consomem nesses locais são os hospedeiros do vírus que a gente está sofrendo hoje. Então a pauta que eu quero levantar aqui é a seguinte: será que estamos sendo bons mordomos da criação de Deus? Com tantos desastres naturais, doenças, será que não estamos colhendo o que estamos plantando? Então esse vídeo é para falar um pouco sobre a natureza, sobre a criação de Deus. Vamos começar falando do que não se trata. Esse vídeo não se trata de panteísmo. O que significa isso? Que a natureza é considerada Deus. Não, a natureza não é Deus para nós. Nós não unificamos o Criador com a criação. Ela não é a mesma coisa, não é a mesma pessoa e não colocamos de forma alguma no mesmo patamar Deus e a criação. Tá? Ok? Vamos deixar isso muito claro. Até porque para nós não faz nenhum sentido, seria a mesma coisa que chamar que um chefe de cozinha é o bolo que ele acabou de falar e falar que o bolo é um pedaço do chefe de cozinha, ou que o chefe de cozinha é o gelo que ele acabou de tirar do freezer. Entende? Nós não colocamos no mesmo patamar a criação e o Criador de forma alguma. Tendo dito isso, eu estou aqui para falar da cosmovisão cristã acerca desse tema. Existem dois erros que a gente pode evitar de cometer, que é aquele que a gente erra por excesso e aquele que a gente erra por ignorância. Então, esse vídeo eu espero expandir um pouquinho a sua visão de reino. Já ouviu falar de mandado criacional? Então, ela se encontra em Gênesis 1, 2 e 3. É a doutrina que fala acerca da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Esse assunto é dividido em 3 temas por Van Groningen, os 3 mandatos, que são 1. Mandado cultural. 2, que é o mandado social, que é a base do mandado cultural. 3, mandado espiritual, que é onde a comunhão entre o homem e Deus se desenvolve. Vamos focar aqui no mandado cultural com relação à criação, especificamente à natureza. Então a definição de mandado cultural para Stott é a seguinte: Deus nos deu a natureza e o que fazemos com ela é cultura. Não apenas temos a responsabilidade de conservar o meio ambiente, mas também desenvolver seus recursos para o bem comum. Vamos começar com 2 verdades fundamentais. 1. Ao Senhor pertence a terra. 2. A terra deu-a aos filhos dos homens. Então, diante dessas 2 verdades fundamentais, qual deveria ser a nossa atitude com a terra? Em Gênesis, toda a criação foi colocada nas mãos do homem para a supervisão dele, para que fossem desenvolvidas e bem administradas por ele e assim resplandecer a glória de Deus por toda a sua criação. Vamos dividir esse versículo em 2 tópicos. O primeiro, o homem como semelhança de Deus. Primeiramente, vou deixar claro que o homem ele é criatura, como o resto da criação, a humanidade foi criada por Deus.
Ou seja, o homem é indiscutivelmente diferente de Deus em substâncias e em atributos. Por exemplo, o homem foi feito de pó e Deus não foi criado, ele é. Então somos separados de Deus pelos atributos visíveis e invisíveis dele. Então jamais o homem pode ser colocado no mesmo patamar que Jesus, em hipótese alguma, porque ele é Deus criador e nós somos ainda criaturas, ok? Então temos essas bases bem colocadas, a gente pode seguir sem nenhum medo de errar. A pergunta que nos resta: em que somos parecidos com Deus então? Segundo todos esses autores que eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo, somos parecidos com Deus nas capacidades relacionais. E elas são divididas em 3. Vamos lá. A primeira é a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação com a criação, que é o que a gente está abordando aqui nesse vídeo. Que é onde o Rei Criador nos estabelece como mordomos que cuidarão com excelência da sua criação. E é onde eu quero aprofundar o debate, é aqui nesse ponto. O Bartholomew Hugo fala uma coisa muito interessante acerca da nossa semelhança com o nosso Criador. Olha que legal. Por exemplo, pensa na Inglaterra, a Rainha Elizabeth. Em vários lugares do país tem a estátua dela, a imagem dela, o emblema dela para mostrar que ela é a rainha. Então as pessoas olham e falam, nossa, é a nossa rainha, nós estamos debaixo do poder da rainha. Ele fala assim, é a mesma coisa como nós sendo a imagem de Deus. Aonde nós formos, para que aonde nós pisássemos, nós fôssemos o emblema soberano dele sobre a criação dele. Nos convocando a manter e a impor as reivindicações divinas de domínio sobre a terra à maneira de Deus. Olha que animal! Isso é muito louco. Para eles, o papel real que nos fora dado é o papel de sub-reis, vice-regentes e administradores. Ou seja, nós devemos dominar a criação a fim de que a reputação de Deus seja realçada nela. Ok, agora a gente já falou da semelhança, agora vamos para outro ponto, que é o ponto 2. E domine sobre... O termo dominar, ele é erroneamente interpretado nos dias de hoje, no século 21, com o que eles entendiam naquela época por domínio. Um ponto muito importante a ser falado aqui é que isso foi dito antes da queda do homem, que é em Gênesis 3, ou seja, isso foi dito antes do pecado entrar na terra, ou seja, não existia ainda o sentimento de abuso de poder, de sentimento de egoísmo, de destruição. Ações que começaram a ter vida depois da queda do homem, depois de Gênesis 3. Outro ponto importante para falar é que a ordem era dominar tudo que não era humano, ou seja, mar, plantas, aves e etc. Então Gênesis 1 descreve a humanidade não do ponto de vista de ditadores, tiranos e que exploram a terra e seus recursos, de forma alguma. É conforme mordomos que dominam diante de Deus, diante da presença santa de Deus, e lembrando que vão prestar contas do seu trabalho pelo que fazem com a criação de Deus. É desse ponto de vista que a gente está falando. Até empolguei e derrubei aqui o negócio. Então é um absurdo imaginar que Deus criou a terra, entregou para nós, para que a gente fizesse o que a gente quisesse da terra e destruísse a terra. Ou seja, o domínio que Deus nos deu deve ser visto como mordomia responsável, não domínio destrutivo. Vou repetir. O domínio é para ser lido como mordomia responsável e não como um domínio destrutivo. E por conta dessa equivocada interpretação, nós tivemos um problema com o círculo ambientalista. Ellen White disseminou um ensino com essa interpretação errônea do versículo de Gênesis 1:26 para justificar grande parte da destruição ambiental que caracteriza o mundo contemporâneo. Tá? Como a gente disse, não faz sentido a palavra domínio com abuso e degradação. Até porque se a terra é de Deus e ele entregou para os homens, ele não espera que os homens destruam algo que ele deu com carinho. Então, segundo Stott, nós devemos evitar os extremos. O que é isso? Evitar o grupo que adora a natureza como os panteístas, mas também evitar o grupo que explora exaustivamente a natureza. Ele falou assim, não significa tratá-la com veneração, a natureza, como se ela fosse Deus. Nem tratá-la com arrogância, como se nós fôssemos Deus.
profundo isso daí. Mordomia responsável e não domínio destrutivo. E segundo Bartolomeu e Goen, eles falam assim que a melhor forma de expressar o conceito de domínio da humanidade sobre a criação se pode afirmar de que somos mordomos reais de Deus, colocados aqui para desenvolver o potencial não revelado na criação, a fim de que toda ela possa celebrar a glória de Deus. E por potencial não revelado, nós temos aqui o mandado cultural agindo. O que significa isso? Que enquanto nós trabalhamos na criação e a imagem de Deus é refletida em nós, desenvolvemos o seu potencial da criação não revelado na agricultura, na arte, na música, no entretenimento, no comércio, na política, nos estudos acadêmicos, na vida familiar, na igreja, no lazer, etc. Tudo de modo que honre a Deus. O Bartolomeu e o Goen, eles dão um exemplo bem legal pra gente entender melhor isso. Seria a mesma coisa que o Michelangelo me ligar aqui hoje e falasse assim: Ana, vem aqui terminar um trabalho incrível que eu comecei, você me ajuda aqui só para desenvolver esse projeto? No final do projeto vai estar lá a assinatura do Michelangelo, e é o nome dele que vai estar lá assinado, mas eu ajudei. É basicamente a mesma coisa nós com a criação do mandado cultural. Eu achei isso animal, é isso. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar melhor da terra como mordomos que Deus nos colocou aqui, porque nós vamos prestar contas pro dono dela. E sim, nós precisamos confrontar essa crise atual ecológica que a gente vive. Isso aí vai ser um tema para um outro vídeo. Vou deixar vocês com isso, tendo essa base de que é a sua e a minha responsabilidade cuidar dessa terra, tá bom? Então tá? Um beijo, se inscreva no canal e seja sustentável, tá bom? Valeu!